Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Para completar, o Vasco querendo um paraguaio e sendo alvo de invasão e pressão de torcedores organizados. Quero te atualizar agora sobre as últimas do Vasco. Cruz Maltino ofereceu 2.200.000 reais pelo empréstimo de Gustavo Cabadeiro, atacante de 23 anos de idade, que pertence ao Nacional do Paraguai. Ele é um dos destaques por lá. A ideia do Vasco é contar com esse atleta por um ano e com uma opção de compra de 12.200.000 reais, salário dele no Paraguai de 100 mil reais por mês, ou seja, não seria um grande problema. A expectativa de que esse acordo possa ser fechado nas próximas horas. Também sobre o Vasco, nessa quinta-feira, integrantes da principal organizada do clube, a Força Jovem, estiveram no CT para conversar com atletas, com o técnico Fernando Diniz e com o presidente Pedrinho. Vários dos relatos mostram clima quente e ameaças pesadas. Terceira invasão de torcedores organizados somente nessa semana. O Alan Oliveira pedindo para todo mundo deixar like, algo importante. O Adilton Nunes, o Vasco lamentável a situação. Tem informações, Nicola? Eu não tenho a menor esperança e expectativa de que o Vasco passe pelo Independente Del Valle. Eu acho que o único alento nessa história é de que é uma competição a menos para que o Vasco possa se dedicar a encarar o Brasileirão com seriedade para evitar qualquer risco, né? Porque tudo que o Vasco não precisa é correr risco de rebaixamento mais um. A Rafaela Queiroz, o paraguaio vem para o Vasco, cadê o 03? Protesto armado no Vasco sem cobrança da diretoria. Vamos lá, Rafaela, o 03, como a gente fez a live um pouco mais tarde, já se endereçou ao berço. O 03 é o nosso pequeno Matheus, que vai completar 3 anos agora em outubro. Sobre o protesto armado nessa quinta-feira, terceiro dia em que a gente assiste a um clube da Série A recebendo de forma forçada torcedores. Primeiro na terça o Corinthians, na quarta o Sport, com as cenas mais lamentáveis do ano, com direito a um torcedor organizado pegando o Pablo pelo pescoço e dizendo que entre torcedores da organizada do Sport só tem gente com antecedente criminal, ou seja, fazendo uma ameaça claríssima. E nessa quinta-feira foi a vez da Força Jovem, a principal uniformizada do Vasco, comparecer ao CT para conversar com o Diniz, com os jogadores e também com o presidente Pedrinho. Pelo que deu para perceber, o clima não foi amistoso, muito longe disso. Os caras foram cobrados. O João foi o mais criticado, até porque custou 6 milhões de euros fixos e mais 1 milhão de euros em bônus, e o pior é que o bônus foi atingido. Isso que é o mais louco, né? Só para lembrar, quando o João foi contratado, existia a expectativa o bônus dizia que se o Vasco não caísse, o Vasco era obrigado a pagar mais 1 milhão de euros. E foi isso que aconteceu. Então a operação da contratação do João Vitor junto ao Benfica custou 7 milhões de euros. Vivo elogiando o trabalho do Matos em alguns clubes, mas quando ele erra a gente tem que falar, o Matos mandou muito mal, na minha opinião, enquanto executivo de futebol do Vasco, a contratação do João Vitor foi uma das piores. João Vitor foi muito criticado, outros jogadores também tiveram de responder, e tudo por conta do 4-0 na terça-feira, goleada sofrida para o Independente Del Valle. Canal Rainier Honorato, o que tem de verdade do Vasco com Alan Minda e Thiago Fernandes? Já deixei meu like. O Alan Minda é um velho sonho do Vasco, jogador equatoriano de lado de campo, de boa qualidade. Não dá para dizer que o Alan Minda não tenha futuro. Pertence ao Cercle Bruges, que é um dos times que disputaram o quadrangular final do campeonato belga, tá? 22 anos de idade, temporada última de 41 jogos, 3 gols e 6 assistências. Tá avaliado, deixa eu ver qual que é o valor de mercado que atribuíram a ele. 4 milhões de euros, tá? Não se trata de uma operação fácil. O Renan Nardelli quer saber se o Palmeiras quer o Peck. Gabriel Peck, jogador formado no Vasco, que pertence ao Los Angeles Galaxy. Alguns setoristas do Palmeiras chegaram a publicar que tinha negociação, que a coisa tinha avançado. O Palmeiras e o representante do PEC negam. O Palmeiras garante que esse nome nunca foi discutido internamente. E eu conversei com o Carlos Leite, que não costuma responder, mas dessa vez respondeu. Carlos Leite assegurou que se o PEC sair do Los Angeles Galaxy, vai ser para jogar na Europa. E até um outro empresário, que é muito forte no futebol americano, me contou que ele foi sondado pela Inglaterra, embora não tenha sido apresentada a proposta. Fora a Sousa, mais alguém pode pintar no Palmeiras? Cássio, há uma busca por goleiro.
Eu posso cravar para vocês que o Palmeiras está de olho no mercado. O Gabriel Grando era uma possibilidade. Havia um interesse real no Léo Jardim, que renovou o contrato com o Vasco. O Palmeiras já sabe quanto vai precisar gastar se quiser ficar com ele, 10 milhões de euros. Esse é o valor da quebra automática do contrato, tá? Imagino, não sei se o Palmeiras vai pagar 10 milhões de euros. O Jailton Júnior perguntando se há novidades sobre a SAF do Vasco. Jailton, sendo bem sincero e honesto com você, nada, absolutamente nada. O Vasco segue naquele mesmo... só para não dizer que não tem novidade, vamos lá. Há alguns dias atrás, coisa, sei lá, de uns 10 dias atrás, o Vasco foi procurado. Acho até que o Felipe Maestro foi quem foi procurado. O Felipe foi procurado porque há um angolano de enorme capacidade financeira, cara que faz muito sucesso nos Estados Unidos e faz sucesso no mercado de diamantes e exploração de petróleo e gás. Cara de muita grana que decidiu investir no futebol brasileiro. Ele, inclusive, está comprando a SAF de um time em Minas Gerais, tá? E, ao mesmo tempo em que ele vai ser dono desse time, numa SAF, ele pretende se tornar um investidor de outro time, de uma maneira diferente da SAF. Então, você tem o seu clube, mas, ao mesmo tempo, você auxilia outro clube maior, grande. Esse time que ele está adquirindo na SAF vai jogar a terceira divisão do Campeonato Mineiro. Então, vocês entendem o tamanho desse time hoje, um time pequenininho. E ao mesmo tempo em que ele pretende fazer esse time subindo etapas, ele quer se associar a um grande para se tornar uma espécie de parceiro comercial. O clube precisa contratar um jogador, indica esse jogador. Se os observadores desse angolano gostarem do nome, ele participa com a compra, coloca nesse clube e fica com um percentual grande de uma venda futura, deixando um percentual pequeno para esse clube. O clube seria uma espécie de vitrine. E isso está sendo discutido também com o Vasco, tá? Esse angolano conversou com o Vasco, conversou com o Corinthians e conversou com o Santos. Todas as conversas em estágio embrionário, ainda sem grandes avanços. Mas é uma perspectiva numa modalidade diferente daquela que o Vasco procura, né? A gente vinha contando para vocês que o Vasco sonha, não sei se sonha é a palavra certa, mas que o Vasco procura hoje alguém que coloque... Que assuma a SAF do Vasco, no lugar da 777. Essa seria uma outra maneira, um outro método de negociação. Beleza? Bora mudar de assunto e falar sobre o retrospecto terrível do Vasco, toda vez que ele vem de seu mando de campo. No último final de semana, derrota por 2-0 para o Botafogo em Brasília. E já são 4 jogos consecutivos em que o Vasco vende o seu mando de campo na Série A do Brasileiro com 4 derrotas. 2-0 para o Botafogo no sábado, 1-0 para o Palmeiras nesse ano, 2-1 para o Fluminense também nesse ano e 1-0 para o Palmeiras na temporada passada. Importante contar ainda sobre o Cruz Maltino, que o Vasco está emprestando o lateral direito Paulinho e o zagueiro Lincoln para o Volta Redonda, time que joga a Série B do Brasileiro. A ideia é que esses atletas tenham mais minutos. Quero fechar o noticiário Cruz Maltino afirmando que Thiago Mendes foi anunciado nessa segunda-feira, contrato até dezembro de 2027, reforço importante que chega para ser titular absoluto do time. Bom, para fechar o nosso vídeo, o tema principal. Ontem, vocês viram, vários vídeos rolaram nos seus grupos de WhatsApp, com certeza você recebeu, cobrança forte, subida de tom em determinados momentos. João Vitor foi o principal alvo, e com razão o torcedor, porque se sentiu ofendido. Perguntei ao Admar Lopes ontem, depois da coletiva do Thiago Mendes, se a diretoria iria tomar alguma providência. Até no vídeo é possível ver que a hora que o João Vitor esboçou retrucar o que a torcida estava reclamando dele, o Admar abraça e deve ter dito, ó, fica quieto, não fala nada, sai. Sai que é o melhor momento, o melhor no momento para você fazer. O João Vitor teria rido para os torcedores, teria sido irônico e o torcedor ficou pau da vida, mas o Vasco entende que esse atleta ele é comprometido. Mas na cobrança feita pelo presidente da Força Jovem, o Fabinho, e os outros integrantes, citaram inclusive que ele está passeando com a família, está se divertindo e tal, e os caras não vão admitir isso e tal. Vamos lá, gente. A subida de tom era necessária para que os jogadores do Vasco, alguns acordem para a vida, entendam onde estão. Não houve violência física nenhuma, em alguns momentos exageros, porque de uma discussão acalorada, mas é a forma como o torcedor reage. O torcedor do Vasco está de saco cheio dos 25 anos que nós estamos passando
E dos últimos anos, então, que estão cada vez piores, com goleadas para o rival, goleadas para times que são inexpressivos no futebol brasileiro, futebol venezuelano, e o time não toma vergonha na cara. Então a subida de tom foi necessária. Não vi em nenhum vídeo cobrança à diretoria. Deveria ter cobrança na diretoria. Se teve, eu não vi. Mas deveria ter também ao presidente Pedrinho, ao Felipe que estava lá, ao Admar está chegando agora, mas aos dois, pelas péssimas janelas feitas, que agora estão tentando corrigir a rota, e que corrija, porque o Vasco precisa. Apoio não vai faltar, isso a Força Jovem prometeu, e claro, a torcida do Vasco não vira as costas para o time, mas o time tem que acordar. E alguns jogadores precisam sentir o banco de reservas queimar no busanfão ali durante o jogo. Seu João Vitor, seu Lucas Piton, que estragou o jogo lá no Equador, o seu Hugo Moura, seu Tietê, seu Lucas Freitas. Tem que arrumar 5 para colocar no lugar deles. Ah, não dá para mudar 5 de uma vez. Muda o João Vitor, tira o Piton, já que ele não vai jogar o próximo jogo terça-feira, e começa a modificar o time. Aliás, mudanças no time, vou falar na conta KTO ao meio-dia. Mas é isso, subida de tom necessária, não teve violência, foi consentida a entrada, não teve invasão nenhuma, mas alguns jogadores tecnicamente não estão entregando e precisam ser cobrados. Se a diretoria tem uma forma de cobrar, o torcedor tem outra. E aí pessoal, beleza? Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho das notificações. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam sobre mais um vídeo sobre o Vasco da Gama. Um forte abraço e tamo junto e até o próximo vídeo.